Então, moçada, vamos lá, né? Quem ainda não registrou a frequência, por favor, se dirija ao chat para registrar a presença. E vamos dar continuidade à nossa aula de definições recursivas. De acordo com o autor do nosso livro-texto, né, o nosso glorioso livro-texto aqui, o Fundamentos da Matemática Discreta, ele diz o seguinte, bem no início da sessão que ele trata das definições recursivas. Ele diz assim, a definição de uma relação de recorrência é autorreferencial. Enunciamos uma regra para calcular os valores de uma função em termos dela mesma. Então, só para refrescar a memória de vocês, ele está dizendo, né, que uma relação de recorrência, que foi o primeiro objeto que nós estudamos nesse nosso capítulo sobre o pensamento recursivo, ele é autorreferencial. Então, essa característica, né, de ser autorreferencial já chama a atenção para a gente a respeito da questão da recursividade, né? Ou seja, o que é algo autorreferencial? Enunciamos uma regra para calcular os valores de uma função em termos dela mesma. Então, vocês devem ter observado que toda relação de recorrência, ela é uma função, né? Você olha ali para uma relação de recorrência e você tem a estrutura da função. Claro que ela é um pouquinho diferente, porque como ela é uma função autorreferenciável, você tem ali um caso base, um caso recursivo, no caso recursivo ela está chamando ela mesma, tal, aquela coisa que vocês já estão bem carecas de saber o que é. Continuando aqui o que o nosso autor diz. Relações de recorrência tem duas partes, um caso base, que descreve o caso mais simples da função, e um caso recursivo que descreve a função em termos da função mais simples dela mesma. Tá? Em termos de uma versão mais simples dela mesma. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma função recursiva, que é definida como o caso base é n igual a zero. Quando n igual a zero, o f de n vai ser um determinado valor. E o caso recursivo, quando o n for maior do que zero, vai ter nosso caso recursivo. Então, o segundo caso dessa função de exemplo seria f com n igual a 1, ou f1, certo? Então, qual é o caso mais simples anterior a 1? Seria o zero. No caso do n igual a 2, qual é o caso mais simples? Seria o f1. Só que quando você faz a chamada ao f1, ele vai recursivamente, autorreferencialmente, chamar o caso mais simples do que 1, que é o zero. Então, vocês observam aí que sempre, pelo século secular, amém, ele vai parar no caso base, certo? Bom, naquelas situações em que nós temos dois casos base, aí também ele vai sempre parar lá, beleza? Enfim, isso não é problema nenhum. Estou só recordando esses detalhes, porque o que a gente vai fazer na lista de exercício agora? A gente vai criar definições recursivas, certo? Então, a gente viu as relações de recorrência, né? Como elas são estruturadas. A gente viu as soluções em forma fechada. Vimos rapidamente a demonstração por indução, né? Vamos ver aprofundadamente indução na próxima aula da semana que vem. E agora a gente vai ver como é que a gente cria essas definições recursivas. E essas definições recursivas serão criadas, né, de uma forma que vai lembrar vocês, vai ser muito familiar ao conceito de relação de recorrência, que a gente já viu, né? Por isso que eu fiz esse breve review, né? A gente parar um pouquinho para recordar o que era uma relação de recorrência, certo? Então, sempre que vocês ouvirem falar de relação de recorrência, não esqueçam jamais, ela é uma função autorreferenciável, né? E por autorreferenciável, a gente vai entender o quê? Que ela é uma regra, né? Toda função é uma regra, é outro ponto que vocês não devem esquecer jamais. Sempre que vocês ouvirem falar de função, vocês devem lembrar que uma função é essencialmente uma regra. Que você seguindo aquela determinada regra, você vai obter um determinado resultado que já está pré-definido, certo? Entendido? E aí, essa ideia de função, a gente acaba extrapolando ela para outros campos, não somente da matemática, mas sempre com aquela ideia de que é uma regra e que, se eu seguir, eu vou obter determinado resultado. Um resultado diferente daquele que eu espero obter vai evidenciar o quê?
que algo está errado, né? Certo? Entendido? Bom, mas vamos aqui para a nossa lousa digital, vamos aqui para nossa lista de exercício, certo? É uma listazinha relativamente simples, são 6 questões, beleza? E vamos aqui. Vou só pegar aqui minhas parafernalhas para a gente poder trabalhar melhor. Olha, o papel caiu ali. Pronto, mesa. Ok. Microfone ok. Então, vamos lá. Cadê? Bom, amiguinhos, aqui... Vou deixar aqui preparado aqui para a gente poder alterar as canetinhas. Nossa primeira questão dizia o seguinte: dê uma definição recursiva para o conjunto X de todas as cadeias binárias com um número par de zeros. Ora, isso daqui a gente viu no nosso quiz, né? Ainda há pouco uma das últimas questões que a gente trabalhou no quiz era justamente esse conjunto de cadeias binárias que tinha um número par de zeros, né? Então, vamos só, antes da gente entrar mesmo na parada, vamos aqui imaginar. O que seria uma cadeia binária? Né? Uma cadeia binária é um conjunto, né, de zeros e de uns. Então, isso daqui seria uma cadeia binária que pertence ao conjunto X? Sim. Por quê? Porque nesse conjunto X, todas as cadeias binárias têm um número par de zeros. Beleza? Essa outra cadeia binária aqui também pertenceria ao conjunto X? Sim, também, porque tem um número par de zero. Essa cadeia binária aqui pertenceria ao conjunto X? Não. Por quê? Porque não tem um número par de zero. Então, a definição recursiva ela pode ser utilizada, inclusive, para verificar se um determinado objeto pertence ou não pertence ao conjunto que é definido a partir dessa definição recursiva. Que foi o que a gente fez lá na lógica matemática, quando a gente definia o que era uma FBF, uma fórmula bem formada, certo? Bom, dito isso, vamos aqui para o nosso propósito mesmo. Enfim, o que nós vamos fazer? Vamos começar com o caso base, né? No caso, aqui o caso base 1, né? Vai dizer o quê? Que lambda, vocês sabem que é a letra grega que vai simbolizar a cadeia vazia, né? Lambda pertence a X. Né? Deixa eu melhorar aqui esse pertence. Lambda pertence a X. Também eu poderia dizer que lambda está em X. Correto? Esse é o nosso caso base 1. O caso base 2, de acordo com o que a gente acabou de ver lá no quiz, né? Eu posso dizer que 1 pertence a X. Certo? Então, beleza. Esse é o meu caso base 1 e o meu caso base 2. Vamos aqui para o nosso caso recursivo 1. Caso recursivo 1 vai dizer o seguinte: se X pertence a X, né, o X pertence a X, então, né, 0, X, 0 pertence ao X. Né? No caso, é o conjunto X. Ok? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu passasse para ele essa cadeia, o que é que ele ia fazer? Ele ia verificar, né, que ele ia cair nesse caso recursivo, certo? E aí, nesse caso recursivo, desse caso recursivo, ele iria chamar o caso base 2 por conta do 1 que nós temos aqui e finalizaria chamando o caso base 1, que seria a cadeia vazia, certo? Entendido? Bom, nesse caso agora a gente vai para o caso recursivo 2. Não vou nem me alongar muito aqui nos comentários, porque a gente acabou de ver esse exemplo lá no nosso quiz, correto? Então, o caso recursivo 2 vai dizer o seguinte: se x e y pertencem a x, né? Ou melhor, vou utilizar aqui outra expressão. Estão em x, então eu vou fazer uma concatenação deles, né? XY pertence
Aí, vou fazer um pertence mais bonitinho. Pertence a X. Bem, então, aqui nós temos a nossa definição recursiva, certo? Composta de dois casos base, dois casos recursivos. E aí eu posso utilizar isso aqui, inclusive, para construir cadeias de caracteres que tenham número par de zeros, certo? Cadeias binárias que tenham número par de zero. A partir dessa definição recursiva, eu posso construir. Então, vocês veem que as definições recursivas elas são utilizadas não somente para verificar a validade de um determinado objeto, se um determinado objeto pertence ou não a um certo conjunto, que é no nosso caso aqui, como também vocês podem utilizar ela para construir. Ora, você pode utilizar essas definições recursivas como base para implementar, né, isso através de uma linguagem de programação que você está mais familiarizado, né? O grande barato disso daqui é que ele já te dá a ideia, né? Aí implementar na linguagem é simplesmente adaptar essa ideia à sintaxe da linguagem. E é aquela coisa que acho que todo professor de lógica de programação costuma dizer, linguagem é sintaxe, né? Então, uma vez, o mais importante mesmo são as ideias que você cria, né? Tal. Bem, vamos aqui para a nossa segunda questão, né? Ficou claro aqui a primeira. Também tem muito o que falar, porque a gente trabalhou ela, inclusive no nosso quiz, certo? Na segunda questão, nós temos uma definição recursiva, certo? O caso base dessa definição recursiva diz que o 2 pertence a x, então tem um conjunto x qualquer, é um conjunto x de números, e ele é definido da seguinte forma. O meu caso base diz que 2 pertence a x, então eu já sei que o 2 é o primeiro elemento desse conjunto. E eu tenho dois casos recursivos, certo? E aí vocês observam que aquela questão que dizia que uma definição recursiva teria que ter no máximo um caso recursivo e tal, que era, inclusive a resposta dela era falsa, ela está aqui se evidenciando, né, como sendo falsa mesmo. Beleza? Então, aqui diz que 2 pertence a x, é o meu caso base. O caso recursivo 1 diz o seguinte: se x pertence ao conjunto x, então 10 vezes x, né, também pertence ao conjunto x. Deixa eu só ver aqui no meu livro, que eu acho que isso daqui está estranho. Eu acho que não é 10 vezes x. Espera aí, moçadinha. Eu acho que eu posso ter copiado isso. É isso mesmo, 10x. Desculpa, é isso mesmo. Então, 10x pertence a x, certo? E o caso recursivo 2 diz que se x pertence ao conjunto x, então x mais 4 também vai pertencer ao conjunto x. Então aqui eu tenho duas maneiras, né, de construir os elementos do meu conjunto x. Eu vou começar com o elemento 2, né, o meu conjunto x, o primeiro elemento dele é o conjunto 2, e a partir do conjunto 2 eu posso ou multiplicar por 10 ou somar com 4. Então, qualquer um desses dois casos recursivos serão válidos, né? E aí ele diz o seguinte, ó, liste todos os elementos de x que são menores do que 30. Aí é uma coisa bem operacional, extremamente mecânico, não tem muito o que se discutir. Nós vamos colocar aqui, seria 2, 6, 10, 14... 18, 20, 22, 24, 26 e 28. Pronto. Esses seriam os elementos do conjunto X que são menores do que 30. É uma coisa extremamente mecânica, não tem muito o que se discutir aqui. Explique por que não existem números ímpares em X. Aí, aqui a gente já vai ter um pouco mais de trabalho intelectual, certo? Bem, o que a gente observa aqui? Para início de conversa. O caso base já dá uma pista. O caso base diz que o 2 pertence a x, o 2 é um número par, né? E aí ele já te dá uma pista. Ora, se eu tenho um número par e eu multiplico ele por outro número par, no caso aí o caso recursivo 1, eu vou obter o quê? Um outro número par. Se eu tenho um número par e eu somo ele com outro número par, que no caso aqui é o caso recursivo 2, x mais 2, ou x mais 4 é igual a
um elemento qualquer que vai pertencer ao x, né, eu também teria um número par. Então, é por isso, né, que nós vamos ter sempre número par. Beleza? Ou seja, os casos recursivos, mais precisamente, os casos recursivos, eles preservam a propriedade dos números pares. Então, você observa aí os casos recursivos, o caso recursivo R1 e o R2, e eles claramente preservam as propriedades dos números pares. Então, se os casos recursivos sempre vão, se eles preservam a propriedade dos números pares, eles sempre vão gerar números pares. Beleza? E aí, para início de conversa, a gente começa com o número par, né? Então, o próprio início do conjunto X já é um número par. Bom, mas esse número par, no caso base, não garante, né, que ele sempre vai ter números pares no conjunto X. O que vai realmente garantir isso são os dois casos recursivos, o R1 e o R2. Ok? Então, é isso. Não vou escrever, porque eu acho que vocês já compreenderam aí o que eu falo. Meus amigos, vamos lá. Questão 3. Dê uma definição recursiva para o conjunto de números inteiros pares, incluindo ambos os inteiros positivos e negativos. Então, aqui nós estamos trabalhando com o conjunto dos números inteiros pares, né? Tanto os inteiros positivos quanto os inteiros negativos, certo? Bem, baseado, inspirado na questão anterior, qual seria o nosso caso base? Né? Nosso caso básico, lembre-se do que a gente discutiu, inclusive, no apagar das luzes do primeiro tempo da aula. Nosso caso base será o número 0, né? Certo? Então, assume-se que o 0 é par, e ele é par mesmo, né? Mas isso é uma discussão que foge do escopo aqui da nossa aula. O nosso caso base vai dizer que 0 pertence, vou chamar aqui de conjunto Z, certo? Conjunto Z. Beleza? Então, caso base é ok. Só que a gente vem para o caso recursivo. No caso recursivo, eu vou precisar construir ele de tal forma que, através dele, eu vou incluir não somente os inteiros positivos, como também os inteiros negativos. Certo? Então, vocês já devem ter observado que o caso recursivo, ele, né, nas definições recursivas, sempre aparece uma condicional. Não sei se vocês notaram isso, mas sempre que a gente fala do caso recursivo, tem lá uma condicional aparecendo na parada para a gente. E aqui não vai ser diferente. Então, se N pertence aos inteiros, então N mais 2 pertencerá aos inteiros e N menos 2 pertencerá aos inteiros. Ok? Pronto. Morreu Maria Preá. É só isso aqui. Professor, é só isso? Disse que era simples? Eu falei para vocês que definições recursivas é um troço super simples. Mas não é trabalhoso, exige uma certa sutileza intelectual, ou seja, você tem que pensar um pouquinho, né? Mas você vê que não é nada muito simples. Mas vamos entender aqui o que é que nós fizemos. Caso base está ok, né? Já discutimos exaustivamente que o 0 pertence ao conjunto dos inteiros e tal, beleza? Tem algumas pessoas que gostam até de fazer uma brincadeirinha, dizer que o 0 no conjunto dos inteiros é uma espécie de portal. Então, aqui do lado direito do 0 tem os números pares, do lado esquerdo tem os números ímpares, e quando o número passa para o outro lado, ele vai, né, acessar um outro universo. Viagem, né? Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, no caso recursivo, nós temos aqui nossa boa e velha condicional, se então, e a minha hipótese é o seguinte: se n pertence a z. Então, eu estou assumindo que um determinado n pertence ao z, e se esse n já pertence ao z, esse n poderia ser o quê? Um zero. Nós vamos aqui pegar o caso base, n igual a zero. Né? Então, se eu fizer 0 mais 2, eu vou obter 2.
Se eu fizer n menos 2, eu vou obter menos 2. E 2 e menos 2 são inteiros pares, né? São inteiros pares. Opa! São inteiros pares. E, por conseguinte, pertencem a esse conjunto, né? O conjunto dos inteiros pares. Vamos aqui pegar um outro n, né? O melhor. N igual a 2. Ora, n igual a 2 pertence ao conjunto Z, esse conjunto Z dos pares que eu estou considerando aqui? Pertence, certo? Então, aqui o antecedente é verdadeiro. Ora, se eu fizer 2 mais 2, opa, 2 mais 2 vou ter igual a 4. Se eu fizer 2 menos 2, eu vou ter igual a 0, porque todos os dois pertencem ao conjunto dos inteiros pares. Beleza? Então, vocês veem claramente aí, né, que nós podemos utilizar a definição recursiva para tranquilamente construir o conjunto dos inteiros pares. A partir da definição recursiva, eu construo esse conjunto. Nada de muito misterioso. Vamos aqui para a quarta questão. Quarta questão, deixa eu só subir aqui esse negócio, que aí eu vou ganhar mais espaço. Na quarta questão, diz o seguinte: dê uma definição recursiva para o conjunto X de todos os números naturais que são uma ou duas unidades maiores que um múltiplo de 10. Em outras palavras, dê uma definição recursiva para esse conjunto aqui. 1, 2, 11, 12, 21, 22... Né? Então, aí eu tenho uma série, né? um conjunto de números formado. Ok? Bom, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ora, o nosso caso base é bem tranquilo. Nosso caso base aqui é o 1. Mas será que eu tenho só esse caso base? Não, não vou ter só esse caso base, como vocês vão observar aqui. Vamos lá. Então, caso base 1 vai me dizer que 1 pertence a X. Né? O X aqui é esse conjunto X. Meu caso base 2 vai dizer que 2 pertence a X. Por quê? Porque veja bem, ó, na definição, né, ele está dizendo assim, ó, todos os números naturais que são uma ou duas unidades maiores que um múltiplo de 10. Né? Maiores que um múltiplo de 10. Então, 1 é múltiplo de 10, 2 é múltiplo de 10, certo? Entendido? E a partir daí, a gente vai escrever o nosso caso recursivo, certo? Então, nosso caso recursivo vai dizer o seguinte: se X, aqui no caso é um X minúsculo, se X pertence a X, então X mais 10 são maiores, né, uma ou duas unidades maiores que o múltiplo de 10. Então, X mais 10 pertence a X. E aí, meus amiguinhos, olha só que bacana. Então, a partir disso daqui, a gente tranquilamente constrói essa série. Ora, caso base 1, caso base 2. Aí, a partir do caso base 3, eu vou ter o quê? 10 mais 1 dá 11. 10 mais 2 dá 12. Aqui, nesse caso aqui, o 11, né? 11 mais 1 vai dar 22, né? E por aí vai. Assim, toda essa série aqui, ela é construída a partir dessas três, né? Três sentenças. Não tem nem como não ser verdadeiro, certo? E aí você pode, como exercício, construir tudo bem bonitinho. Tranquilo? Vamos agora para a nossa quinta questão. A quinta questão é a questão que fala de grafos, né? E aí eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque o enunciado dela é um pouco grande, mas a resposta em si ela é relativamente pequena.
Então, vejam bem, eu tenho aqui G, que é um grafo não orientado, possivelmente não conexo. Quando eu tenho numa definição, no enunciado, a palavra possivelmente, eu assumo que pode acontecer de que esse grafo G seja não conexo. Eu não estou dizendo que ele é conexo, ele pode ser. E aí vocês precisam lembrar das nossas aulas de lógica modal, lá no primeiro período, né, lá na lógica matemática, quando a gente estudou a necessidade e a possibilidade. Se você encontra no enunciado de uma questão algo do tipo é necessariamente conexo, então significa que é impossível ele não ser conexo. Ele ser não conexo. Quando você encontra o possivelmente, ou é possível que, então já fica claro para quem lê que é uma contingência, pode ser sim, pode ser que não, certo? A coisa pega, o bicho vai pegar quando nós temos a história do necessariamente na parada. Então, possivelmente posso ter um grafo não conexo. Os diferentes pedaços que formam G são chamados de componentes conexas de G. Aqui é só a revisão do que a gente viu sobre grafos lá no capítulo sobre pensamento relacional. Mais precisamente, para qualquer vértice, quando eu tenho para qualquer, eu estou falando de todos os vértices. Né? Então, é qualquer vértice V em G, a componente conexa GV, então o que é GV? É a componente conexa. Contendo V, no caso aqui V é o vérticezinho, é o grafo cujos vértices e arestas são aqueles que se encontram em algum caminho, e aí vocês devem lembrar da definição de caminho, que a gente viu também lá, quando a gente estudou grafos a primeira vez, começando em V. Pronto, aqui eu estou simplesmente mostrando como é esse grafo G. Tranquilo? Então, dê uma definição recursiva para G. Aí vem a coisa maravilhosa que é essa definição recursiva desse grafo, que eu achei muito legal também. Nesse nosso caso aqui, a gente vai lembrar de um fato. Lá no capítulo sobre grafos, eu disse para vocês que é possível, né, a forma mais elementar de gráfico que existe é um gráfico que é formado apenas por um vértice. Ok? Ou seja, eu tenho aqui um vértice V. Isso daqui é um grafo? Isso daqui é um grafo. Se eu tiver dois vértices, V1 e V2, eu ainda terei um grafo? Terei. Aqui ainda terei. Isso daqui é um grafo não conexo. Mas a partir do momento que eu ligo uma aresta conecta a memória de vocês. Eu não posso ter, em hipótese alguma, um grafo em que uma determinada aresta E2, ela está solta no espaço, ela não se conecta a nenhum vértice. Aí não existe. Certo? Entendido aí? Bom, a imagem balançou aqui porque o gato aqui de casa pulou aqui na mesa. Bora, vai. Então, mais um momento de interrupção da aula proporcionado pelos bichanos daqui de casa. Então, meus queridos, feito essa recordação aqui sobre o que a gente viu sobre grafos, vamos agora para a nossa definiçãozinha recursiva, para que vocês possam compreender bem legal. Então, nesse caso, o que vai ser o nosso caso base? O nosso caso base vai ser a forma mais simples que existe de grafo, que no caso é um grafo com apenas um vértice. Ok? Então, o meu caso base vai dizer o seguinte, que o vértice V pertence ao grafo G, certo? Então, esse vértice V pertence ao grafo G, certo? Então, vamos lá. Nós vamos ter dois casos recursivos. No caso recursivo R1, a gente vai trabalhar com o vértice, certo?
e a ideia de que esse vértice é tocado por uma aresta. Ok? Então vamos lá. No caso recursivo R1, diz o seguinte: se x pertence. Opa, pertence não. Aqui eu estou dizendo o que é o x. Se o x é um vértice em G, ok? Vou chamar de GV, certo? Seria GV também. Não, só G. Que aqui é o conjunto dos vértices, certo? Cada aresta, então vamos lá, continuando aqui. Cada aresta tocando X também pertence a G, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu vértice V, eu tenho aqui uma aresta, vou chamar de E1, de E, e essa aresta toca o meu vértice V. Só que aqui ainda a coisa não está 100%, né? Porque essa aresta aqui, ela está tocando um vértice, mas aqui a outra ponta está solta no espaço. E vocês haverão de concordar comigo que isso não está correto. Por isso, a gente tem aqui o caso R2. Caso recursivo 2. Se é uma aresta e aqui eu vou precisar de mais espaço. Pronto. Se é uma aresta em GV, em G, vou chamar só de G mesmo. Se é uma aresta em G, vocês estão vendo aqui, cada vértice tocado por E também pertence a G. Me pertence a G. Beleza? Então, nesse caso, eu agora aqui tenho um V1, eu vou ter agora um V2, certo? E aqui a minha aresta é. Então, nesse caso aqui, está bem redondinha a minha definição. Então, apenas com essa, digamos assim, uma rodada, né? Eu vou botar isso para rodar, né? Esse meu algoritmo para rodar. Com apenas uma rodada, eu crio esse grafo aqui. Eu poderia, novamente, rodar o algoritmo, fazer aqui um V3, tenho aqui um E2, e continua sendo válido. Então, mais uma execução desse algoritmo, eu poderia construir esse grafo aqui. Então, essa minha definição recursiva tranquilamente vai construir qualquer grafo, possivelmente não conexo, né, que tenha essas propriedades que a gente colocou aqui. Ok? Aí tá bonitinho, certo? E agora a gente parte para a nossa última questão, que é uma questão que começa com uma imagem, com uma figurinha, mas aí a gente vai construir, né, vai escrever uma definição, no caso aqui uma definição informal, ok? Então vejam bem, eu tenho aqui essa imagem aqui é um fractal. Então essa imagem aqui é um fractal. Você vai observar que o meu caso base é isso aqui, ó. Seria essa linha, né? Essa linha vertical aqui é o meu caso base. A partir do primeiro caso recursivo, eu teria
Isso daqui. Que é justamente o que a gente está vendo aqui, ó. T1, T2, T3. Então, quando n for igual a 3, o meu fractal vai ter esse formato aqui. Ok? Então, à medida que eu aumento o meu n, vai aumentar o quê? A quantidade de galinhos aqui nessa minha árvorezinha. Certo? Então, esse é um exemplo fractal. Fractal é um objeto recursivo. A gente já viu isso no início, né? Quando a gente falou sobre recursividade. E agora a gente vai ver como é que eu defino, de maneira informal, essa árvore desse fractal, dessa nossa figura. Então, nesse caso, o meu caso base seria, eu vou chamar de T, né, de tree, a minha T1 é uma linha vertical. Ok? Vejam bem, T1 é uma linha vertical. Pronto, é o caso base. A partir desse caso base, o que, é que vai acontecer? O que, é que nós temos aqui? Vamos olhar aqui para o T2 para a gente já ter uma ideia. Depois a gente vai escrever bonitinho. No T2, eu tenho que é colocado mais duas linhas verticais, aliás, duas linhas não verticais em forma de V, duas linhas em forma de V, que tem um ângulo aqui qualquer e tem uma dimensão qualquer. Essa dimensão aqui, nós vamos convencionar que ela é uma porcentagem do tamanho da linha, da primeira linha, do T1, certo? Dessa linha vertical. E assim sucessivamente. Então, as próximas serão também arbitrariamente colocadas, né, como sendo uma porcentagem dessa outra linha aqui. E assim vai, certo? Entendido? Então, nesse caso, o que é que nós vamos ter aqui? E aí a gente fecha a nossa aula de hoje. O nosso caso recursivo diz o seguinte. Isso é uma definição informal, né? Então, para n maior do que 1, né, já seria aqui o T2, Tn, a minha função que vai, eu passo um n para ele, ele vai me tornar uma árvore, certo? Tn é formado de Tn-1. O que é isso? Tn-1 é a forma mais simples anterior. Tn-1 adicionado adicionando, quer dizer, adicionando uma forma em V, uma forma em V no fim de cada segmento de linha T. De cada segmento de linha em T-1. Então vejam bem, ó, só essa parte aqui. T1 é esse segmento de linha. No T2, ele vai dizer, para n maior do que 2, maior do que 1, ó, T2 é maior do que 1. Formado de T1, então Tn-1, que no caso seria T1, adicionado uma forma em V no fim de cada segmento de linha em Tn-1. Então, qual é o fim do segmento de linha? A gente vai arbitrar que o fim do segmento de linha é esse daqui. Correto? E aí eu coloco uma forma em V e aí pronto. Criei o T2. Só que eu preciso de mais algumas informações, que é o tamanho desse segmento de linha, certo? Então vamos só completar aqui, ó. O tamanho de cada segmento. Tamanho de cada segmento. Em forma de V, né, eu preciso dizer qual é o tamanho dele.
forma de V deve ser fixado. Deve ser fixado como uma porcentagem dos tamanhos dos segmentos Como isso aqui é uma definição informal, ela é extremamente detalhista, né? Assim, descritiva. Estou descrevendo textualmente como é que vocês vão construir, né? Os segmentos que estão sendo adicionados e o ângulo, também tem que especificar o ângulo, né? De cada forma V forma em V é fixado. Pronto, a gente basta dizer que é fixado porque todas as formas em V terão o mesmo ângulo, assim como elas terão o mesmo tamanho. Pronto. Então, dito isso, né, colocado isso daqui, eu tenho a nossa definição recursiva. Pronto, assim fica mais bonitinho. Aí vocês veem direito. Então, nesse caso aí, a gente tem a nossa definição recursiva dessa nossa árvore, certo? Está bem claro, para n maior do que 1, Tn, né, a função Tn vai retornar, ela é formada de Tn menos 1, ou seja, o caso anterior, adicionando uma forma em V no fim de cada segmento de linha em T1. E aí, claramente, você vê que isso é evidenciado aqui, ó, certo? Então, ó, tem o N-1 é o T1, que é o segmento de linha único. Eu vou adicionar a forma em V. O tamanho do segmento da forma em V é uma porcentagem do T1. E o ângulo também é fixado. Então, tanto o tamanho quanto o ângulo vão ser fixados. Já no T3, qual seria o Tn-1 do T3? Seria o T2. Então, qual é o final dos segmentos? Seria esse daqui, né? E esse outro. E assim sucessivamente. Certo? Então, tá bem bonitinho aqui a nossa definição. Caso base e o caso recursivo. O caso recursivo está bem detalhado, mas é como eu disse para vocês. Como é uma definição informal, ela fica assim, bastante detalhada, bastante cheia de... aliás, é bem descritiva, certo? Fosse uma definição formal, aí seria uma coisa mais sintética. Gente, vou interromper aqui a gravação. Acho que todo mundo já respondeu a chamada, certo? Caso contrário, dou-lhe 1, dou-lhe 3. Gravação interrompida. Beleza? Vamos lá interromper.